Bom dia, gente. Bem-vindos à atividade de premiação da 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. A gente está super animado para estar junto com vocês e para conhecer os melhores trabalhos, quem são os vencedores dessa grande edição, que o professor Alexandre vai falar para depois para vocês dos grandes números, mas foi especialíssima, isso eu já posso adiantar. A gente está hoje aqui comigo, eu sou jornalista aqui na seção de comunicação e relacionamento com a sociedade, Rodrigo Wenzel. Temos conosco a Angélica Coronel, que é jornalista aqui na seção também, a Ângela Vencato, que é jornalista na seção de comunicação interna e institucional, o professor Alexandre Dias, que é coordenadora adjunto da Semana Científica, a professora Fernanda, que é coordenadora adjunta também, o nosso coletivo de divulgadores, que vai ser devidamente apresentado para vocês na sequência, e os 3 alunos que foram escolhidos como melhor tema livre oral da segunda, da terça e da quarta-feira, e foram desafiados, então, a partir disso, produzirem um vídeo com um foco diferente do que eles estavam habituados. Enquanto a avaliação que eles já venceram avaliou o conteúdo científico, a qualidade, a relevância do trabalho, do processo e tudo mais no âmbito da ciência, avaliado por seus pares. O desafio hoje aqui é diferente, é falar com a sociedade, é comunicar a ciência para a população. Cada vez mais a gente ouve falar de divulgação científica, da importância disso para a ciência e para a sociedade, de ter informações de qualidade, de confiabilidade, que cheguem de uma maneira atrativa para a população, fazendo que esse círculo seja virtuoso, que a comunicação e a ciência andem de mãos dadas, cheguem a mais pessoas, emocionem, mostrem o seu valor, sua capacidade de transformar a sociedade. E esse é o foco principal da nossa atividade hoje. Então, eu agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando e passo agora a palavra para a nossa colega Ângela, que vai apresentar quem são os nossos finalistas. Ângela. Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui então com os 3 melhores temas livres da Semana Científica. Os trabalhos foram apresentados então. Na segunda-feira foi o Gabriel Grave, que falou sobre os efeitos do treinamento físico com restrição parcial de fluxo sanguíneo sobre a força muscular, desempenho físico e atividade da doença em mulheres com artrite reumatoide. Na terça-feira, o melhor trabalho escolhido foi o do João Pedro Ferrari Souza, que falou sobre a ativação microglial impacta os efeitos do beta-amiloide sobre reatividade astrocitária na doença de Alzheimer. E depois ele vai nos explicar o que é isso. E no terceiro dia, quem apresentou o melhor trabalho foi a Laura Galan Espejorim, que falou sobre o recurso educacional de divulgação e empregabilidade Rede Bioinfo RS, uma plataforma inclusiva e inovadora. Agora, Angélica, explica um pouquinho aí como é que foi esse desafio que os pesquisadores tiveram que enfrentar. Oi, pessoal, bom dia. Então, como os vídeos foram produzidos em 24 horas, também a nossa banca de divulgadores teve pouco tempo para receber esses vídeos, receberam ontem às 5 horas da tarde, e já estão aqui essas 3 grandes personalidades, aí, essas 3 grandes figuras apostos para decidirem ali quem vai ser o grande vencedor, mas elas receberam o vídeo ontem e vão nos dizer agora. Eu vou apresentá-las então. Estão conosco a Ana Arndt, licenciada em Ciências Biológicas, doutora em Educação e livre docente em Ensino de Ciências e Divulgação Científica. Atualmente é professora no Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia do Instituto de Biologia da Unicamp e coordena o projeto de divulgação científica Blogs de Ciência da Unicamp. A Paula Labossière é jornalista da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, repórter da Agência Brasil e setorista de saúde há 15 anos. Participou de coberturas como a pandemia de gripe A, os casos de microcefalia associados ao vírus Zika, o retorno de doenças já erradicadas no Brasil, a pandemia de Covid-19, a crise sanitária na terra indígena Yanomami e, mais recentemente, a explosão de casos de dengue no Brasil e a emergência global por Mpox. Em 2023, a Paula recebeu o prêmio Jornalista Mais Admirada da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar na categoria Regional Centro-Oeste. E é finalista da mesma categoria na edição 2024 dessa premiação, promovida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, em parceria com o portal Jornalistas e Companhia.
E a Silvia Lisboa, jornalista e editora, minha conterrânea de Bagé, fundou a Fronteira, um estúdio editorial que colabora com revistas e sites nacionais e ganhou vários prêmios, incluindo o Prêmio de Jornalismo e Direitos Humanos da Associação dos Advogados do Brasil por 5 vezes consecutivas. Também foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog e ficou entre os 3 melhores jornalistas do sul do Brasil no Prêmio Einstein de jornalistas mais admirados em saúde, ciência e bem-estar em 2021, 2022 e 2023. Ocupou cargos de editora no The Intercept Brasil e no Info Amazônia. Atualmente lidera as reportagens investigativas no Matinal, um veículo de notícias local. Mestre em jornalismo, com pesquisa sobre os valores que sustentam a credibilidade jornalística. É doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação da URGS. Então, elas as 3 tiveram, né, esse desafio de fazer, de avaliar esses vídeos focados em comunicação com a sociedade, com o público, e elas vão avaliar se eles fizeram essa transposição do território da ciência para que seja acessível à sociedade em geral. Então, agora, nós vamos, finalmente, conferir como ficou o resultado, o conteúdo produzido por esses 3 vencedores. Olá, eu me chamo Gabriel, sou estudante de Medicina da UFSPA e bolsista de Iniciação Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e vou apresentar sobre o trabalho Efeitos do Treinamento Físico com Restrição Parcial de Fluxo Sanguíneo sobre a força muscular, desempenho físico, função física e atividade da doença em mulheres com artrite reumatoide, ensaio clínico randomizado. A artrite reumatoide é uma doença autoimune inflamatória que afeta as pequenas e médias articulações. Ela é caracterizada por uma inflamação crônica e por dano articular. Ela tem uma prevalência de 1% no Brasil e é mais comum em mulheres. A artrite reumatoide frequentemente leva a uma diminuição da força muscular, da massa muscular e do desempenho físico dos pacientes. O treinamento de força de alta intensidade mostrou uma melhora nesses parâmetros físicos. No entanto, devido ao desconforto articular que a doença pode causar, os pacientes podem apresentar uma baixa adesão a esse tipo de treinamento. O treinamento de baixa intensidade com restrição do fluxo sanguíneo pode surgir como uma alternativa. Ele seria realizado com um manguito ajustável posicionado nos braços e nas pernas para reduzir o fluxo sanguíneo durante o exercício físico. Nos braços, a pressão ajustada seria 20 mm de mercúrio abaixo da pressão arterial de repouso, e nas pernas, a pressão seria 20 mm de mercúrio acima da pressão arterial de repouso. Os pacientes treinariam então em baixa intensidade, com uma carga de 15 a 30% da força máxima de uma repetição, e a literatura já demonstra que esse tipo de exercício promove ganhos semelhantes ao treinamento de alta intensidade. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos desses 2 tipos de treinamento em mulheres com artrite reumatoide. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e todas as participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídas no estudo mulheres com idade de 45 a 65 anos, diagnosticadas com artrite reumatoide e que foram aprovadas em um teste de esforço físico na esteira. Os critérios de exclusão foram pessoas que usavam algum suplemento ou produto que melhorava o desempenho, como creatina e esteroides. Foram excluídas também pessoas que tinham problemas graves no coração ou de circulação que não estavam controlados, ou quem tinha alguma outra doença que pudesse dificultar a prática de exercícios físicos. As pacientes foram, então, alocadas em 2 grupos, um grupo que ia treinar em alta intensidade e outro grupo que vai treinar com baixa intensidade com a restrição do fluxo sanguíneo. Posteriormente, elas foram submetidas a 12 semanas de treinamento. O protocolo de treinamento era igual para os 2 grupos, com a diferença que o grupo que treinou em alta intensidade progrediu cargas até 80% de uma repetição máxima, enquanto o grupo que treinava em baixa intensidade progrediu cargas até 30% de uma repetição máxima. Foram incluídos o exercício rosca bíceps unilateral. Aqui a gente tem uma imagem de uma paciente já treinando com o manguito alocado no braço. Foi incluído também a puxada frontal e a extensão unilateral de joelhos. A atividade da doença foi avaliada pelo DAS-28, que é um exame articular que avalia dor e edema e nos dá o nível de atividade do paciente. A força muscular nos membros superiores foi avaliada pelo teste de pressão palmar, na qual o paciente realiza o máximo de força que conseguir durante 5 segundos em um dinamômetro manual. O teste de sentar e levantar de 30 segundos foi utilizado para avaliar a força nos membros inferiores. Nesse teste, o paciente senta e levanta sem o apoio dos braços o máximo de vezes que conseguir durante 30 segundos. O desempenho físico foi avaliado pelo teste Timed da Pengo, no qual o paciente faz um percurso cronometrado. Ele inicia sentado, se levanta, percorre 3 metros, dá a volta por um cone, retorna os 3 metros e se senta sem o apoio dos braços. A função física foi avaliada pelo RAC, que é um questionário de capacidade funcional com atividades do dia a dia. Posteriormente, foi realizada uma comparação dos resultados antes e depois do treinamento para cada grupo. Além disso, foi feita uma comparação entre os 2 grupos para ver diferenças nos ganhos de força.
Foi calculado um tamanho de amostra de 28 mulheres, com 14 para cada grupo, para medir se o treinamento de baixa intensidade com restrição de fluxo era inferior ou não inferior ao treinamento de alta intensidade. Foi adotado uma margem de erro de 3 kg de força. As pacientes que realizaram treinamento resistido de alta intensidade diminuíram o tempo no test timer da Pengo, ou seja, melhoraram o desempenho físico. Além disso, melhoraram também a força nos membros inferiores, medida pelo teste de sentar e levantar de 30 segundos. Já as pacientes que realizaram treinamento resistido de baixa intensidade com a restrição do fluxo sanguíneo melhoraram também no teste timer da Pengo, diminuindo o tempo de percurso. Melhoraram também a atividade da doença, medida pelo DAS28, e a força nos membros superiores, medida pelo teste de pressão palmar. Esse gráfico mostra a comparação entre os dois grupos no exercício de extensão de joelhos. O grupo que treinou em baixa intensidade com restrição de fluxo sanguíneo é representado pelo retângulo preto e o grupo que treinou em alta intensidade é representado pelo retângulo cinza. A gente pode ver que o grupo que treinou em alta intensidade teve um ganho de força maior, mesmo considerando a margem de erro de 3 kg. Os outros dois exercícios, a puxada alta e a rosca bíceps, não apresentaram diferenças significativas. Para concluir, então, as pacientes de ambos os treinamentos melhoraram a força muscular e o desempenho físico após 12 semanas de treinamento. As pacientes que realizaram treinamento de baixa intensidade com restrição de fluxo sanguíneo também apresentaram uma diminuição na atividade da doença. E a força de extensão dos joelhos foi inferior no grupo que treinou em baixa intensidade quando comparado ao grupo que treinou em alta intensidade. No entanto, o treinamento de baixa intensidade ainda se mostra muito útil para as pacientes que não conseguem tolerar o desconforto articular causado pela artrite reumatoide. Esses são meus agradecimentos e muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é João Pedro. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por selecionar o nosso trabalho como o melhor tema livre do dia 24 de setembro. Bom, quando nós pensamos em cérebro e envelhecimento, acredito que a grande maioria de nós faz uma associação quase que imediata com medo de desenvolver a doença de Alzheimer. Uma condição que afeta a memória, o pensamento, o comportamento e a comunicação de 1 em cada 9 indivíduos com mais de 65 anos e 1 em cada 3 indivíduos com mais de 85 anos. Apesar desses números serem assustadores, felizmente nós estamos vivendo uma nova era na luta contra a doença de Alzheimer, que é o surgimento dos primeiros medicamentos capazes de desacelerar a progressão dessa doença tão devastadora. Mas, bom, como esses medicamentos funcionam e qual o seu benefício? Todos os medicamentos que mostraram eficácia até então têm como objetivo limpar o cérebro do acúmulo de uma proteína chamada de proteína beta-amiloide, ou A-beta, uma proteína que se agrega, se junta entre as células do tecido cerebral e é tida como a grande vilã da doença de Alzheimer. Mais especificamente, desde a década de 90, quando a teoria da cascata amiloide foi proposta, a doença de Alzheimer é entendida pelos cientistas como a consequência do acúmulo da proteína beta-amiloide no cérebro. Apesar da eficácia desses tratamentos reforçarem o papel primordial do beta-amiloide no desenvolvimento da doença, esses tratamentos foram capazes de reduzir apenas 35% na progressão da doença, levantando dúvidas em relação à magnitude do benefício desses tratamentos, que tem um alto custo financeiro e uma proporção não desprezível de efeitos adversos. Com certeza, esses tratamentos representam um grande avanço, mas eles também nos deixam claro que a doença de Alzheimer é uma condição complexa e que é necessária a compreensão dos múltiplos fatores envolvidos nela para melhorar a eficácia dos tratamentos. Nesse sentido, a inflamação do cérebro, ou a neuroinflamação, vem ganhando crescente destaque. Além dela ser uma resposta às mudanças do cérebro, um número cada vez maior de estudos vem demonstrando que a neuroinflamação tem um papel ativo na progressão da doença de Alzheimer, com 2 tipos de células, os astrócitos e a micróglia, sendo responsáveis por orquestrar esse processo. Com isso em mente, e focando nesses 2 tipos de células, nós buscamos compreender como a inflamação do cérebro impacta a doença de Alzheimer. Para isso, nós estudamos 101 pacientes com idades entre 52 e 86 anos, que tinham disponíveis múltiplos exames de imagem e exames de sangue,
bem como avaliações clínicas detalhadas. Brevemente, nós observamos que o acúmulo da proteína beta-amiloide estava intimamente associado às respostas neuroinflamatórias relacionadas aos astrócitos e à micróglia. E, subsequentemente, nós observamos que a inflamação relacionada à reação dos astrócitos e da micróglia era necessária para os efeitos da proteína beta-amiloide nas manifestações da doença. Sendo importante mencionar que nós identificamos que esse efeito exercido pela inflamação somente ocorria quando a inflamação estava presente em regiões específicas do cérebro, aqui representadas nos cérebros em azul, e que estão muito envolvidas na doença de Alzheimer, indicando que o acúmulo cerebral de amiloide acarreta em prejuízo das funções cognitivas, como a perda de memória, apenas na presença de inflamação em regiões bem definidas do cérebro. Para concluir, nosso estudo nos fornece a primeira evidência clínica de que a inflamação cerebral, relacionada aos astrócitos e à micróglia, desempenha um papel crucial no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Mas é importante mencionar que nossos achados não suportam o uso inadequado de anti-inflamatórios para o tratamento da doença de Alzheimer, mas eles corroboram o desenvolvimento de terapias direcionadas aos componentes astrocitários e microgliais da neuroinflamação, como uma possível estratégia para potencializar os tratamentos atuais para a doença de Alzheimer. Muito obrigado. Oi, gente, meu nome é Laura e eu vou então apresentar o projeto Recurso Educacional de Divulgação e Empregabilidade Rede Bioinfo, uma plataforma inclusiva e inovadora. Esse projeto ele é composto por muitas mãos, ele é coordenado pela professora Fernanda Viana e parte do pós-doutorado da professora Taine Kowalski, que foi quem me orientou ao longo desse processo, sou bolsista de desenvolvimento tecnológico. A motivação desse projeto ele vem, então, dos dois principais pontos. O primeiro é o desafio em relação à representação e igualdade de gênero nesse campo. A gente fala muito de igualdade de gênero, mas isso é muito presente nas áreas da ciência e tecnologia, porque existe um estereótipo muito forte de que mulheres não têm interesse em ciências exatas e em tecnologia. E isso não é verdade, mas, por consequência, os cursos de ciência e engenharia da computação têm, em média, 20% de mulheres. E aqui a gente tem um dado, por exemplo, que no Reino Unido, 25% só das mulheres compõem o corpo de trabalho nas áreas da ciência. Isso é por uma falta de divulgação e de espaços. Além disso, bioinformática é um tópico difícil de ensinar, porque bioinformática vem da biologia e vem da informática, tem que ter ali um conhecimento prévio de ambas as partes. São poucos os lugares do Brasil que têm um curso próprio para bioinformática. Na maior parte dos casos, a gente chega aí por outros pontos, como, por exemplo, pela ciência da computação, pela biologia, pela biomedicina. Então, o objetivo aqui desse projeto é exatamente impulsionar o campo da bioinformática e criar um ambiente inclusivo e acolhedor e estimulante, com foco especial em mulheres interessadas nessa área. E a gente tem essa preocupação, inclusive, na nossa identidade visual. A gente tem o nosso símbolo aqui, que é, então, uma cabeça composta por circuitos, mostrando aí, então, a interação da biologia com a tecnologia. Tudo isso no perfil de uma mulher, que é o nosso público-alvo. A proposta, então, desse projeto é uma plataforma online que concentra em um lugar só conteúdos na área de bioinformática, de diversas áreas, recomendações de bancos de dados, ferramentas, etc. Conteúdos, então, de curso e tutorial para diversos níveis de conhecimento. Fazendo um parênteses aqui que esse projeto ele é focado mais para um público acadêmico, mas a gente tem um projeto paralelo que é o Rede Consciência, que foca, então, em trazer tópicos de ciência para um público mais amplo. E, por fim, criar uma comunidade mesmo, com compartilhamento de ideias, fórum, etc. Tudo isso foi feito, então, no nosso site, que é o Rede Bioinfo. Tá? Aqui a gente também vê a identidade visual da ideia de redes de biologia, redes de informática e rede de apoio mesmo, né? A gente tem aqui, então,
as nossas publicações, a gente tem divulgação dos nossos cursos, aqui divulgação de vagas. Como contribuição pessoal, então, para esse projeto, e além de criar conteúdo, divulgar conteúdo, eu criei pra gente um painel de busca interativo das principais ferramentas e bancos de dados para bioinformática, de forma que a gente consiga ver os cardzinhos com informações reduzidas, filtrar pelo que a gente quer. E aí, como alguns resultados concretos que a gente trouxe aqui, foi publicado um artigo da nossa equipe sobre os desafios e oportunidades de mulheres no âmbito da bioinformática no Brasil, especificamente. A gente tem aqui, consegue ver os nossos 268 seguidores no Instagram. Foi feito um curso online que alcançou, então, 7 estados do Brasil. 42 pessoas se inscreveram. Entre elas, 32 eram mulheres cisgênero, teve um homem transgênero e 9 homens cisgênero. E dessas 42, também 26 eram autodeclarados brancos e 16 autodeclarados pretos e pardos. Como a gente só podia selecionar 15 pessoas para o nosso curso, então a gente priorizou ali mulheres e homens trans, que são minorias no nosso escopo, né? Pessoas autodeclaradas pardas pretas e pessoas de fora do Rio Grande do Sul, que teriam dificuldade de acesso para um curso presencial, se algum dia a gente fizer, né? Então, esses foram os resultados que a gente obteve até o momento no nosso projeto, Rede Bioinfo, essa plataforma, essa comunidade. E eu convido aqueles que ainda tiverem curiosidade e interesse procurar a gente ali no Instagram, tem todos os links. E muito obrigada pela atenção. Muito legal, muito bom. Que bacana esses 3 vídeos. Bom, e agora a gente vai ouvir um pouquinho da fala do coordenador adjunto da Semana Científica, o professor Alexandre Dias, que vai compartilhar conosco, né, boas informações aí, bons números da Semana Científica, né, professor? Bom dia. Isso aí, bom dia a todos, em especial aí a quem está compondo a sessão aqui comigo, né, como banca, que é a Silvia, a Ana e a Paula, e também aí os nossos apresentadores, o Gabriel, o João Pedro e a Laura, e também a Fernanda, né, que é a coordenadora adjunta. A Semana Científica ela é o segundo maior evento da universidade, como comentado anteriormente pelo Rodrigo, o maior evento da parte científica dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, nesse ano, assim como o ano passado, ela foi utilizada da forma online, e nós tivemos a inscrição de 1.203 trabalhos científicos, onde 1.120 passaram para a segunda fase de avaliação, e nós tivemos a contribuição de uma equipe muito grande, né? Foram avaliados por pesquisadores, professores, e essa avaliação foi feita por 226 avaliadores das diferentes áreas, sendo aprovados, então, 1.000 trabalhos científicos. Desses 1.000 trabalhos científicos, eles foram divididos, então, em duas grandes partes. Os trabalhos com as maiores notas, que participaram da apresentação oral, onde esses 3 que foram apresentados por vocês hoje participaram de toda essa etapa, e todos os outros trabalhos foram apresentados, então, em forma de pôster. E nós trouxemos algumas categorias também de inscrição dos trabalhos. Então, nós tivemos a divisão aí de 44 categorias em diferentes áreas temáticas. E quais seriam essas categorias? A inovação, a pesquisa e as novas práticas institucionais. Então, nós tivemos todo esse número enorme de trabalhos, e hoje, então, a gente está finalizando todo esse processo, né? Eu vou mostrar para vocês agora, então, os trabalhos, né, que foram classificados com as melhores curtidas, que foi, então, a avaliação do público, e, posteriormente, nós vamos ter a apresentação dos melhores trabalhos orais que foram apresentados através de vídeo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Se não, Rodrigo, tu pode passar aí para mim, por favor? Eu não estou conseguindo o acesso aqui do compartilhamento. Mas desde já eu destaco assim que a apresentação de todos esses trabalhos eles foram avaliados, então, né, por diferentes
pares, e isso é que dá a riqueza para o nosso público e destaca, assim, a parte científica de tudo aquilo que a gente vem trabalhando, né, em termos de produção de conhecimento. E eu acho que o mais importante disso tudo é isso que está sendo apresentado aqui com vocês, que é a parte da comunidade entender um pouco do que é feito, aquilo que a gente consegue produzir aqui dentro, né? Bom, deve ter acontecido um probleminha aí, um probleminha técnico aí, eu não estou conseguindo compartilhar aqui, mas não tem problema nenhum. Então, nós tivemos os critérios de classificação, né? Nós tivemos essas 3 categorias: a parte de inovação, a parte de novas práticas institucionais e a parte da pesquisa. E esses trabalhos eles ficaram expostos para ter um maior número de curtidas, né? Onde a gente teve a possibilidade também de ter a participação do público. E esses 3 trabalhos, então, foram avaliados por uma comissão, e dentro da área da pesquisa científica foi escolhido, então, o trabalho, né, que tem como título Diagnosis in Newborns Error of Metabolism in Elderly Patients in Systematic Review Literature. Ou seja, é uma revisão sistemática feita aí com a população de idosos, né? Então, isso foi feito, então, através da área da pesquisa da genética, sendo realizada também aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse pôster, ele teve, então, um número de 799 curtidas e foi, então, o melhor pôster da área da pesquisa. O segundo trabalho, escolhido, então, pela comunidade, que foi como destaque, ele participou da categoria de novas práticas institucionais e ele tem como título Implementação de planos de reabilitação individualizados em unidades de terapia intensiva, uma abordagem inovadora, que foi um trabalho realizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse trabalho teve o número de 713 curtidas e foi, então, categorizado nas novas práticas institucionais. E o terceiro trabalho, né, que foi classificado como a categoria de inovação, ele tem como título Plano de Contingenciamento para a Continuidade do Tratamento com Nutrição Parenteral Domiciliar frente ao Desastre Climático do Estado do Rio Grande do Sul. Foi um trabalho realizado na área temática da gastroenterologia e foi realizado aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, esses 3 trabalhos, nas diferentes categorias, né, foram avaliados e receberam o seu destaque. E, posteriormente, essa comissão organizadora, ela se reuniu e definiu o melhor trabalho da semana científica, contabilizando essas 3 categorias, né? Outros fatores também foram levados em consideração, e eu destaco aqui, então, o melhor trabalho da comunidade, apresentado na 44ª Semana Científica do Hospital de Clínicas. Ele tem como título, então, a implementação de planos de reabilitação individualizados em unidade de terapia intensiva, uma abordagem inovadora que foi categorizada, então, na categoria de novas práticas institucionais. Então, fazendo um resumo de todos os nossos trabalhos inscritos na semana, nós tivemos o destaque desses 3 trabalhos, e desses 3, o melhor trabalho da semana científica foi esse que eu comentei posteriormente, né? Claro que isso a gente não poderia fazer se não tivesse uma equipe muito grande trabalhando para que isso realizasse, né? E aí eu gostaria só de citar rapidamente aí o nome da nossa equipe. Então, ela foi coordenada pela professora Patrícia Prola, pela professora Úrsula da Silveira Mate, foi a coordenadora adjunta, e eu trabalhando com uma equipe. Então, da nossa equipe dos trabalhos científicos, participaram a Clévia, você, a Emily Ferreira Salles Pilar, o Hugo Bock, a Joísa Lins Camargo, Letícia de Almeida Brondani, Marcos Berger Oliveira, o Michael Herbert Andrades, Patrícia Keller dos Santos,
Paula Barros Terraciano e o pessoal da equipe da comunicação, que juntamente com a Tayane Alves Vieira, que faz parte da nossa equipe, mas eu queria destacar aqui o trabalho do Rodrigo Wenzel e da Kelly Scremin e de todos aqueles que participaram aí conosco da organização desse trabalho. Então, Rodrigo e colegas, né, foi um trabalho assim muito árduo, muito difícil, mas eu destaco a qualidade científica e o nível elevado de tudo aquilo que está sendo desenvolvido aqui no Hospital de Clínicas. Então, parabenizo novamente aí os ganhadores e passo a palavra aí para o Rodrigo, que vai dar sequência para a nossa finalização da jornada científica. Valeu, professor. Eu peço desculpas, eu tive um problema técnico também, não consegui lhe ajudar e tive que ir para o celular. Mas Tranquilo. funcionou, ficou ótima a fala. E agora eu passo a palavra para a nossa colega Ângela, da sequência aqui. Isso. Muito obrigada pelas informações, professor Alexandre. E como a gente viu agora esses vídeos, né, produzidos aí em 24 horas, a gente quer saber dos autores como é que foi enfrentar esse desafio, né? Porque não é fácil traduzir o trabalho científico para o público leigo. Então, eu gostaria aí que o Gabriel começasse falando, a gente vai indo pela ordem dos dias, e em um minutinho aí contasse para nós como é que foi fazer o vídeo dele. Uhum. Então, bom dia a todos. Eu queria começar dizendo que realmente foi assim um grande desafio, né? Tanto pelo desafio de traduzir para uma linguagem mais acessível para todos os públicos, quanto pelo tempo, né? Que foi um tempo bem curto, assim. E aí, ainda aliado a vários compromissos que tinha no meio, acabou ficando bem escasso, assim. Meu plano inicial até era produzir uma animação, assim e tal, só que eu vi que não ia dar muito tempo, então tentei pelo menos adaptar um pouco os slides lá para ficar um pouco mais acessível. Mas eu acredito que foi isso. Acho que foi uma experiência boa, assim, gostaria de ter tido um pouco mais de tempo, mas eu sei que faz parte do desafio, assim. Acho que foi uma experiência válida, assim. Ótimo. Muito obrigada, Gabriel, por ter aceitado esse desafio. E agora vamos ver um pouquinho do João Pedro, para saber como é que foi para fazer o vídeo. Bom, primeiramente, muito obrigado por terem selecionado o nosso trabalho como um dos destaques da semana. E foi, acho que, 24 horas é um tempo muito apertado, mas foi uma experiência muito gratificante, um ponto de que a gente faz a ciência para levar para as pessoas. Esse é o objetivo da ciência, a gente faz e se dedica. E é curioso como uma situação dessa nos mostra como, às vezes, a gente tem tanta facilidade para apresentar não facilidade, mas se torna mais fácil apresentar um tema científico usando termos super técnicos, falar com os nossos pares e debater. E as pessoas na qual a gente trabalha, as pessoas para as quais a gente trabalha, que é o público em geral, a gente tem tanta dificuldade de passar a mensagem. Então, acho que essa atividade, fazer isso em 24 horas, sobre a situação de estresse e tudo mais, foi muito legal também. Foi, obviamente, muito difícil, mas foi muito gratificante no ponto de perceber que esse é o real objetivo do que a gente está fazendo. E acho que mostra como a gente deveria trabalhar mais, seja principalmente quando a gente produz um artigo, acho que isso nos mostra como é que a gente leva a informação desse artigo para o público, e acho que isso é uma coisa que ainda nos falta muito. A gente publica artigos em revistas ótimas e acaba sendo só tendo reconhecimento pelos pares, quando deveria ir muito além disso. Muito obrigada, João Pedro. Muito bacana o teu depoimento também. E agora vamos ouvir a Laura. E aí, Laura, conta pra gente como é que foi fazer o vídeo. Foi puxadinho, né? É difícil adaptar toda uma apresentação em 24 horas para um público diferente, mas como o João falou, é bem gratificante. Esse trabalho ele foi um pouco mais simples, porque ele já tem uma pegada mais de divulgação científica mesmo, e eu fiquei muito feliz dele ser aceito, até porque o objetivo é chegar no público fora da nossa bolha aqui acadêmica, né? Então foi muito, muito bom fazer esse vídeo, fiquei muito feliz, apesar das dificuldades. Ah, que ótimo. Faz parte, as dificuldades, né, estão aí no nosso dia a dia, a gente vai dando um jeito de driblar. Então, agora a gente quer saber qual dos três foi o vencedor. Chama a banca científica, a nossa banca de divulgadores, então,
para fazer as suas considerações, falar o que eles acharam, o que elas acharam sobre os vídeos e anunciar o grande vencedor. Eu acompanhei o debate do coletivo de divulgadores ali na sala. Tenho certeza que tem feedbacks muito legais para serem dados aí antes do grande vencedor. Que a Ana, a gente combinou que vai começar falando aí. Ana, o que achaste do material? Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, né, para participar dessa comissão com três, né, não, na verdade, com duas profissionais tão gabaritados, então estou muito honrada, né, de poder ver o trabalho de vocês e participar dessa comissão. E eu queria parabenizar os três trabalhos, né, e dizer que vocês passaram já pela uma primeira experiência, que é o que é participar de um editorial, que está com o prazo atrasado e tem 24 horas para terminar o material no jornalístico. Porque trabalhar com editorial é bem isso mesmo, não é ter tempo para, né, organizar o material. Então, vocês fizeram um trabalho já, um primeiro treinamento, que é desse jeito que funciona um editorial de revista, por exemplo, que é o que eu coordeno, né? E eu vou trazer três palavras de vocês, assim, que né, para mim fizeram muito sentido nisso, assim, queria ressaltar, né, como um trabalho que foi bem executado, assim. Um é a idealização, o Gabriel falou, né, assim, eu queria ter feito uma animação, mas eu vi que não ia dar tempo. E isso, antes de ser um demérito do trabalho, mostra que é exatamente isso, a gente tem ideias e tem que pensar no tempo que a gente vai conseguir executar. Eu queria fazer uma animação, não vou ter esse tempo, vou arrumar meus slides e vou apresentar, né, nesse formato. Aqui a gente já tem uma primeira etapa que é bem importante do nosso treinamento dentro da divulgação científica, né, que é a adequação do nosso material e planejamento dentro do nosso tempo. O João Pedro falando que é mais fácil falar com os nossos jargões, né? E aí também vou ressaltar isso, porque não é que é mais fácil, né? Vocês têm esse treinamento, isso faz parte do treinamento. E aí acho que isso é importante porque é um jeito da gente aprender a valorizar o que é o jornalismo científico e a divulgação científica, que não é mais fácil, ele é um outro trabalho e requer um outro treinamento. E é exatamente isso que é uma das grandes dificuldades, porque quando a gente trabalha com ciência, eu também sou cientista, né? A gente vai se acostumando a falar num tipo de linguagem e parece que falar numa linguagem que os outros entendem é mais fácil, quando na verdade não, é outro tipo de estudo. E aí achei legal o João Pedro trazer isso, porque já mostra também um reconhecimento, enfim, das dificuldades que a gente encontra como profissional. E falar da Laura, né, que já eu achei muito interessante o trabalho da Laura, porque ela vai falar para um público especialista sobre a dificuldade que é uma categoria profissional dentro dessa mesma classe. E isso se aproxima de um público não especialista, porque quando a gente trabalha com ciência, a gente vai dizer, mas como assim mulheres têm mais dificuldades? É só falar de ciência. E não é, então elas vão já mostrar esse viés que dentro da comunicação também vai acontecer. E aí tem vários patamares que se misturam, né? Porque eu estou fazendo uma comunicação científica, mas eu já estou falando para um público que não é especialista nisso que eu estou falando. Então, tu já tem uma adaptação de linguagem e isso ficou bem presente no trabalho da Laura. Então, eu queria ressaltar essas três falas e aí passar para minha colega Paula, que também vai falar algumas coisinhas dos trabalhos dos colegas. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom? Vocês me escutam? Sim. Que ótimo. Olha, eu queria agradecer primeiramente o convite para participar dessa comissão. Queria parabenizar os três autores das apresentações. Como a Ana falou, né, esse tempo curto para a elaboração dos vídeos, realmente imagino que foi algo que impactou o processo, digamos assim, né? Até porque esse tempo curto, o deadline que a gente chama assim, né, é algo que tem um papel crucial no jornalismo, inclusive no jornalismo de saúde, no jornalismo científico. É sempre um desafio para a gente, né, adaptar a informação, o material que a gente tem
de forma que a gente consiga passar isso, passar a mensagem num formato que seja coeso, mas completo e com o devido impacto esperado, digamos assim, né? Então, eu acredito que do ponto de vista da cobertura em saúde, da cobertura científica, todos os vídeos apresentaram temáticas de grande interesse da população. É algo que a gente acompanha muito de perto aqui na Agência Brasil, né? A gente percebe que são temas que estão sempre entre os mais clicados, né? A maior busca por leitura. Então, assim, todas as temáticas de grande interesse da população, temas bastante atuais, que geralmente, como eu disse, levam a muitas buscas, muitos cliques e muita leitura, né? Todos os temas também elaborados com linguagem acessível, que é algo difícil, né? Mas que foi muito bem colocado por todos os participantes, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas acredito que, de forma geral, sim, todos os 3 temas foram passados num formato, numa linguagem muito acessível, e isso é muito bacana e muito importante, claro. Ah, ah, Isso também, né, é um aspecto que a gente leva em consideração do ponto de vista do jornalismo em saúde e do jornalismo científico. Então, assim, é um desafio diário, por exemplo, até para mim, né, que tem que lidar com isso todo dia, e é muito bacana ver a forma que vocês conseguiram adaptar isso para que funcionasse e funcionou muito bem. Outra questão que eu achei que foi muito legal, outro critério que eu destaco aqui, é a questão do uso das metáforas, né? De vocês conseguirem utilizar exemplos que aproximaram, que vocês queriam passar do que estava sendo proposto do nosso cotidiano. Isso também é algo que parece simples, mas não é, e que eu acho que foi muito bem colocado nos 3 vídeos. Novamente, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas de maneira geral, eu acho que os exemplos que aproximam aquela temática do cotidiano foram muito bem colocados, muito bem apresentados. Eu fiquei muito feliz com isso. No final, eu queria dizer o seguinte, que não é fácil, né, a gente traduzir o trabalho científico para o público leigo, é um grande desafio, sim, traduzir isso para uma linguagem mais acessível. O tempo também, né, que vocês tiveram, com certeza foi um fator desafiador. Como eu coloquei para vocês, é um desafio similar ao que a gente enfrenta diariamente no jornalismo, na cobertura de saúde, na cobertura científica, e foi muito legal poder perceber que os 3 vídeos alcançaram tudo isso, né? De forma geral, acredito que todas as apresentações tiveram um impacto bacana, né? Teriam um impacto bacana para o público leigo, e eu gostaria de parabenizar novamente todos vocês. Passo a palavra agora para a nossa colega Silvia. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam bem? Tudo bem. Eu vou falar, eu estou um pouquinho nervosa aqui, porque começou a cair a minha conexão, diz que o Wi-Fi também é instável, então eu vou falar meio rápido. Eu agradeço o convite, né, dos meus colegas, e é uma honra estar aqui, é uma honra assistir também os trabalhos, né, eu fico muito empolgada com todo esse tipo, com todas essas descobertas feitas aqui muito perto da minha casa, né, um grande orgulho, né, para nós. E eu acho que em todas, tem uma coisa que eu falo sempre quando eu estou editando textos ou quando eu estou escrevendo reportagens, que eu acho que vale, né, para todos que estão fazendo, os cientistas que estão fazendo uma divulgação científica, sempre estarem muito mobilizados no impacto do trabalho, né, no que aquilo importa para as pessoas, para a sociedade, né. E aí eu digo quando eu estou editando, dizendo assim, e daí, né, como é que essa pauta ela se demonstra relevante, né, porque a gente tem que competir com o excesso de informações hoje, então a gente tem que demonstrar de cara, né, por que aquilo é relevante, por que a pessoa precisa prestar atenção, por que aquilo pode mudar a vida dela, né? E eu acho que isso teve essa preocupação a gente sentiu desde o início no trabalho que todas nós escolhemos como vencedor, né? Que eu gostaria agora de anunciar, antes que eu perca a conexão, aqui que o trabalho vencedor é do João Pedro Ferrari. E com isso, né, eu gostaria de parabenizar todos, que todos fizeram um excelente trabalho, né, mas a gente gostaria o João Pedro, né, eu acho que teve todas essas preocupações, né, de contextualizar um trabalho,
falar de palavras muito difíceis e complicadas, né? Então ele começou o trabalho dele demonstrando, abertando um contexto, por que a doença de Alzheimer preocupa tanto, como ela é relevante para o estudo dos cientistas, como é que os cientistas estão mobilizados nisso, que descobertas já se fez e que descobertas faltam se fazer e como o trabalho impacta naquela descoberta que precisa ser feita, né? Qual é a contribuição, qual é o tijolinho que o trabalho, né, que a descoberta do João Pedro e dos colegas fez para construir uma mudança, vamos dizer assim, né, uma revolução aí, isso que espero que a gente veja no tratamento dessa doença que impacta, né, todo mundo, né, de alguma forma ou de outra. Tá bom? Parabéns, João. Parabéns à Laura. Parabéns ao Daniel. O Gabriel, desculpa. E muito obrigada de novo por esse convite. Muito obrigada a vocês que compuseram essa banca de divulgadores. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E parabéns ao João Pedro, a Gabriel e a Laura. Eu chamo agora, então, a professora Fernanda para falar qual vai ser a premiação que o João Pedro vai receber. Então, bom dia, parabéns aos três, parabéns ao João Pedro, né? O melhor trabalho oral, então, vai ser premiado com uma inscrição para um congresso internacional, né? No valor de aproximadamente $300, ou seja, R$ 1.500, e o melhor pôster ele vai receber como prêmio uma inscrição para um congresso nacional, então, no valor aproximado de R$ 500, né? Os demais trabalhos que foram aqui destaques na semana também vão receber uma menção honrosa, né? Tanto de apresentação oral quanto dos pôsteres destaques, né? Isso, claro, é um super incentivo para toda a comunidade científica do Hospital de Clínicas, para continuar a divulgação, para continuar a disseminar o que a gente faz aqui dentro do Hospital de Clínicas, né? E, claro, também é uma motivação a mais para todo mundo que está trabalhando, estar presente na nossa próxima edição do ano que vem, que pode estar aqui conosco apresentando seu trabalho ou tendo seu pôster aqui como destaque, né? Essa, de fato, é uma oportunidade bastante importante para disseminar e divulgar o seu trabalho. Então, parabéns a todos que foram destaques, né? Uma outra oportunidade, e dizer que, na verdade, a gente está no Hospital de Clínicas, essa é a atividade, o evento científico, como a gente já falou, mais importante, mas a ciência ela faz parte do nosso dia a dia aqui dentro do hospital. Tanto que uma outra oportunidade super interessante que a gente vai ter aí é o nosso curso de métodos em pesquisa experimental, que não sei se está rolando aqui, já está rolando aqui na nossa tela, o nosso curso de métodos de pesquisa experimental, que está com as inscrições abertas, começa já na semana que vem, um curso super importante para quem trabalha com pesquisa experimental e que dá uma formação para os nossos alunos de graduação e pós-graduação, profissionais do Hospital de Clínicas, inscrições abertas e curso gratuito. Então, a ciência está em contínuo movimento aqui no hospital, essa é a nossa celebração anual, né? Mas fazer o convite para todo mundo dar continuidade, parabenizar de novo os nossos três trabalhos destaques e também agradecer a nossa banca de divulgadores por estar aqui conosco nesse tempo tão exíguo para avaliar esses trabalhos excelentes. Finalmente, também queria agradecer, né, toda a comissão organizadora da Semana Científica, os avaliadores, a audiência. Essa realmente, como disse o professor Alexandre, foi uma semana bastante efervescente, os números são bastante robustos e impressionantes. E já, quando a gente acaba uma semana, já está pensando na próxima, então já fica aí o convite para as nossas próximas edições, mas ainda não acabou, né, Rodrigo? Acho que a gente ainda tem outras etapas adiante aqui. Então, obrigada a todos, parabéns de novo, João Pedro, Gabriel e Laura. Bom, então vamos passar a palavra, né, para o João Pedro, para o nosso grande vencedor. Parabéns, João Pedro. O que tu tem para nos dizer aí sobre esse trabalho e a emoção de ganhar?
Bom, primeiramente, não tenho como esconder que eu não estava contando com isso. Estou extremamente feliz. É uma honra no hospital que eu amo tanto e que, bom, que eu estou fazendo minha formação. Agradecer muito toda a comissão organizadora dessa semana, que tem sido incrível. Acho que os números mostraram isso. Deu tudo tão certo, tudo tão bem organizado. E agradecer também o tempo da Silvia, desculpa, da Paula e da Ana, que, bom, dedicaram, tiveram que avaliar em tão pouco tempo esses trabalhos e agradecer muito pela avaliação. Acho que assim, 2 pontos é assim, ciência é feita por um grupo de pessoas. Acho que tem um lado, um time envolvido, esse trabalho envolve diversas colaboradores em diversos países, a gente tem nos Estados Unidos, na Suécia, um monte de gente envolvida. Agradecer muito todo mundo que está envolvido, porque para fazer a ciência é um time que está por trás. E especialmente meus orientadores, o Dr. Eduardo Zimmer, o Dr. Tarek e o Dr. Diogo Souza, e também o Dr. Pedro, que colabora muito e bom, participa, coleta os dados, organiza para tornar esse estudo possível. E acho que a mensagem que fica por mais, acho que é uma coisa bem importante falar. Não, eu concordo totalmente que não é que é mais fácil falar em termos técnicos. Eu concordo com a ideia de que é um treinamento diferente. E eu acho que a gente precisa ser treinado para conseguir para divulgar as coisas que a gente faz todos os dias. E para isso essa atividade nos deixou claro que não adianta fazer ciência, publicar em revistas boas, acho que a gente tem que fazer o próximo passo. É aquele como foi comentado pela Silvia, o e daí? Qual é a relevância disso? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. A gente está mexendo em data, vendo o paciente, às vezes a gente trabalha com uma base de dados tão grande e a gente começa a ver os pacientes como números, e aí que está errado. Eu acho que a gente consegue ver passar o além, de ver que são, para tornar isso tudo possível, foram 101 pessoas que se dedicaram, que foram lá, coletaram bateria de exames e que tornaram isso possível. Também as agências de fomento, porque a gente precisa de financiamento para tornar isso possível, mas acho que tudo se resume no e daí? E é isso que a gente tem que tentar sempre que publica uma coisa, que faz um trabalho, dá o próximo passo, e aí é essa junção que é tão importante quando a gente tem da parte científica dos trabalhos, da parte de coleta de dados, de publicação, mas também da divulgação com o jornalismo científico. Muito obrigado. Que maravilha, obrigado por essa fala. Ela resume muito do que é o objetivo dessa atividade. Parabéns a todos os três, parabéns especial ao João, que é o vencedor dessa atividade hoje, mas acho que todo mundo ganha numa atividade como essa, todo hospital ganha, toda pesquisa ganha, toda ciência ganha. Preciso fazer um agradecimento especial à nossa banca, que como o João, acabou de dizer, doou seu tempo para isso. Tempo no jornalismo é um ativo caríssimo, tudo é para ontem, e conseguir essa parceria, de analisarem os vídeos ontem à noite, estarem conosco aqui agora. Então, muito obrigado, meninas. Para a gente que faz comunicação no hospital, foi um grande aprendizado ouvir vocês também. Imagino que o público também tenha aproveitado muito dessas dicas para repercutir nos seus trabalhos, no seu cotidiano. Preciso agradecer a toda a coordenadoria de comunicação, vou usar o nome da Camila, nossa coordenadora, para agradecer em especial a todo o nosso time, em especial aqui a equipe da seção de comunicação e relacionamento com a sociedade, e mais do que tudo, a comissão organizadora da Semana Científica, que confia e aposta nessa atividade e também no papel da comunicação como parceiros para organizar esse evento lindo, que repercute muito na nossa comunidade externa e externa. Cada vez mais a Semana Científica ultrapassa os muros do hospital, atinge um público maior, tem uma programação maravilhosa, que inclusive está toda disponível online na plataforma e fica disponível por mais um tempo. Então, se você não conseguiu ver alguma coisa, aproveite, volte no vídeo, confira. Foi maravilhoso, uma grande edição que ainda não acabou, porque agora às 10h30 acontece nossa última mesa redonda, que é sobre o uso e compartilhamento de dados em pesquisa. Então, fica o convite a todos vocês, o nosso agradecimento à professora Urso, à diretora de pesquisa, a professora Patrícia Prola, que coordena a semana, ao Alexandre e a Fernanda, que estão conosco aqui, a todo o time
lá que organiza a Semana Científica, aos nossos alunos participantes, à nossa banca, a você que está nos assistindo até agora, aos colegas que apresentaram aqui conosco, a Ângela e a Angélica. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Muito bom aí. Parabéns. Tchau, tchau. Valeu. Até Tchau, mais. tchau, pessoal.